Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna. Estamos fechando nesse momento o pensamento de Baruch Spinoza. Vimos no nosso último encontro que Spinoza pensa dois tipos de religião. Uma religião que está ligada à obediência à lei de Deus, é o que ele tem em mente. Essa religião que está sob o controle dos sacerdotes, a religião que cria o seu processo de institucionalização através das mesquitas, sinagogas e igrejas. Esse tipo de religião para ele existe não para fomentar busca à verdade, existe para estabelecer regras de comportamento, existe para frear qualquer atitude humana, ensinar os seres humanos a terem atitudes que sejam civilizadas, tirar os seres humanos de uma vivência de barbárie. Então ele entende que os seres humanos, mergulhados na sua ignorância, eles precisam da religião como uma experiência que vai dar a eles um mínimo de civilidade, de compreensão mais elevada da vida, de senso ético mínimo, de percepção de moralidade mínima. Então, essa perspectiva é feita por um tipo de religião. O outro tipo de religião para ele é a religião dos filósofos. Interessante que Blaise Pascal, que nós vimos em aulas passadas, ele justamente faz essa distinção, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não é o Deus dos filósofos, e está claramente identificado com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não com o Deus dos filósofos. Em Spinoza parece que essa equação se inverte. Então, a religião bíblica, por assim dizer, essa seria não uma busca de verdade, mas seria um conjunto de regras para normatizar a vida social humana minimamente, para que o ser humano tenha uma vivência razoavelmente responsável dentro do seu espaço social. Enquanto que a religião dos filósofos, essa sim, trabalha com conhecimento puro. Essa é a busca da verdade. Então, o que Spinoza está dizendo é que o espaço de busca da verdade é a filosofia e não a religião. Uma conclusão que se pode colocar aqui é que, a não ser conduzida pela busca da verdade, é esse o ponto que ele quer chegar, a religião não deve ser impedimento para o livre pensar. Ele que sentiu, por assim dizer, na própria pele, o que era a capacidade e o poder da religião, já lá no século XVII, de fazer interferências no sentido de impedir a liberdade de pensamento. Ele sofreu restrições e censuras vindas justamente de pensamentos religiosos estabelecidos. De um lado, o judaísmo e do outro lado, o protestantismo calvinista. Muito bem, chegamos a algumas conclusões aqui relativas ao pensamento de Spinoza e gostaria de frisá-las nesse momento. Primeiro, ele é proponente de um racionalismo religioso radical. A religião que ele pensa é uma religião da razão, na verdade. Não é uma religião que esteja como possibilidade fora da razão. Ou uma religião verdadeira, uma religião que realmente deve ser a busca do filósofo, do pensador, é aquela que pode ser justificada pela razão. E a justificação que a razão faz da religião não é que ela é a fonte da verdade eterna e indiscutível, mas ela é uma força atuando no sentido de assegurar ao ser humano possibilidades de compreensão de alguns valores éticos para nortear o seu processo existencial. E é também uma concepção, essa religião racional, que olha para a realidade maior presente no discurso religioso, que é a figura de Deus, e compreende Deus não na perspectiva
clássica dos textos religiosos sagrados, mas compreende Deus como um processo imanente na ordem natural e histórica humana e determinando a possibilidade de ser desse mundo natural e desse mundo humano, de tal maneira que não há dicotomias de mundos. É um só mundo, uma só realidade, e Deus faz parte dela. O segundo ponto a ser destacado é o seu liberalismo político. Spinoza é um pensador, nesse sentido, que vai conceber uma ordem social que ainda levará um tempo para se consolidar no Ocidente. Ele está no século XVII, onde esteja assegurado direitos invioláveis dos indivíduos, e entre eles o direito da liberdade de expressão. Alguns dos fundamentos do liberalismo, que hoje, de alguma forma, representa o triunfo de um pensamento político no Ocidente, por força, por exemplo, de uma nação como os Estados Unidos da América. Esse liberalismo tem em Spinoza um momento de defesa do seu valor. Tem ali alguns fundamentos e princípios que são típicos da concepção política liberal. E um desses elementos é o primado do indivíduo no contexto da ordem social. O indivíduo deve ser respeitado na sua postura intelectual e nas suas opções acadêmicas e no seu viés de interpretação de mundo dentro de sua filosofia, ou mesmo na diversidade de concepções religiosas existentes. E 3, eu gostaria de destacar, na conclusão do pensamento de Spinoza, o bem e o mal em Spinoza é definido pelo que é útil e não para a conservação do nosso ser. Vou ler mais uma vez, ficar mais claro. O bem e o mal em Spinoza é definido pelo que é útil ou não para a conservação do nosso ser. Então, uma visão pragmática dessa questão do bem e do mal. O bem e o mal se define nas relações sociais, nas relações culturais, nas relações de um espaço civilizatório. Ali deverá ser observado o sentido do bem e do mal, na intensidade que alguma coisa for útil ou não para a conservação do ser humano, da sociedade, do indivíduo. Baruch Spinoza é um pensador, portanto, que contribui para muitas questões interessantes ao pensamento, ainda hoje, no âmbito da filosofia.